Falando um pouco agora do planejamento dos recursos humanos, mas não só restrito a ele, nós vamos utilizar as tabelas e os modos que foram vistos nessa unidade, assim como os campos que foram vistos nessa unidade e as suas peculiaridades na versão 2010-2007, para, utilizando esses recursos, apoiar o planejamento dos recursos humanos. Como planejamento, como apoio ao planejamento da equipe do projeto ou dos envolvidos no projeto, nós temos basicamente os organogramas, os gráficos de hierarquia e temos também os histogramas, que nós já comentamos, e a matriz de responsabilidade. Os organogramas, a ferramenta não ajuda a montar esse organograma, mas através do grupo ou do recurso de grupamento é possível classificar os recursos dentro do nível organizacional 1, 2, 3 e a partir daí montar o organograma e dentro do último nível da estrutura colocar os recursos humanos que estão alocados, que estão subordinados ou até mesmo controlados na organização. O gráfico de hierarquia é de forma semelhante ao organograma, porém, estruturando analiticamente em função de outras formas de estrutura, do tipo classificar os recursos dentro de mão de obra própria, mão de obra contratada, mão de obra externa, ou de outras formas como função ou alocação geográfica. Então, os organogramas definem a descrição da pertinência de departamentos, diretorias, funcional dentro da hierarquia, e os outros gráficos de hierarquia, no caso chamados EAR, eles se propõem a mostrar a classificação dos mesmos recursos sobre outras óticas, semelhante ao que nós já fizemos com uma estrutura analítica do projeto por produto, estrutura analítica do projeto por função, por fases, ou até mesmo pela estrutura organizacional. Aqui na ilustração, em função do tipo de recurso, nós podemos montar um grupo específico para mostrar uma estrutura, uma hierarquia pela ferramenta MS Project. Vamos abrir o pool de recursos. E aqui nós temos tipo work, tipo material, tipo cost. Uma estrutura que nós podemos fazer é por grupo e pelo tipo. Não deixa de ser uma estrutura. Estrutura é feita através de grupo, mais grupos, novo, estrutura, tipo de recurso, grupo, grupamento interno. Mostrando no menu, vamos classificar pelo tipo de recurso. Esse type se refere a resource, não ao task. E também, veja só, a um tipo resource. E também ao grupo, que nós já classificamos aqui. Type, tamanho 12. Grupo, tamanho 10. Ok? Sendo que aqui os materiais eu vou classificar, já estão classificados aqui, verba de frete, vamos colocar investimento, operação e operação. Dessa forma, nós podemos, aplicando o grupo, em um modo específico, ver uma estrutura de materiais e recursos e dinheiros e a seguir pelo tipo de grupo classificado. Não aparece na forma estrutura de árvore, mas aparece na forma estrutura identada e subordinada. Da mesma maneira que nós, se classificando os recursos humanos
em função de nível organizacional 1, nível organizacional 2, e assim por diante, nós teríamos condição de todos os recursos humanos, esse não é humano, diretoria, promover um grupamento, mais um grupo, onde a estrutura seria em função da organização ou do organograma. Daí teríamos o campo renomeado adequadamente texto 1, que é o nível mais alto, e o outro campo, texto 2, também renomeado, sendo esses campos do recurso, a tabela de recursos, e esse grupo está sendo criado, um grupo para recursos, tamanho 12, mantendo o padrão tamanho 10, aplicaríamos ou uma estrutura por grupamento de recursos ou pela organização. Aqui nós temos inclusive uma falha. Os eletricistas eles poderiam ser classificados que eles são recursos humanos. Novamente aplicando o grupo, todos esses aqui são recursos não humanos. Nesse caso, o modo completo mereceria um filtro de mesmo nome, de recursos, onde só apareceriam resource do tipo do tipo que fosse igual a recursos humanos ou equipamentos. Se nós aplicássemos esse filtro, ainda teríamos dois elementos que são do tipo work, mas não são recursos humanos. Daí nós temos que colocar no filtro que fossem diferentes de equipe. O grupo teria que ser diferente de. Então, projeto filtro, editando o filtro, além dele ser do tipo, o grupo teria que ser does not equal a EQ. Quando aplicássemos o filtro e o grupo no modo específico, cujo filtro e o grupo e a tabela, teríamos então os recursos humanos estruturados pela organização. Para efeito de planejamento, nós damos condição dos recursos humanos saberem a que estrutura ou parte dela pertencem ou a que classificação eles estão. Ainda apoiando o planejamento, outro elemento de apoio à gestão dos recursos seria a matriz de responsabilidade desses recursos. Ou seja, de forma geral, nós trabalharíamos com o Resource Usage, dando aos recursos a seguinte informação. Primeiro, filtrando os recursos que sejam humanos e que não sejam equipamentos. Repetindo, já que há um filtro que separa materiais e equipamentos, aplicamos o filtro, criando uma visão, um modo específico só de pessoas. Assignment também não são pessoas. Então, nosso filtro teria que eliminar também atividades que não receberam alocações. Aos recursos humanos, então, daríamos aonde ele trabalha. Vamos pegar os engenheiros.
aonde os engenheiros trabalham, daríamos a ele a carga de trabalho que imagina-se que eles estarão submetidos, daríamos a ele também a data de início e fim para cada atividade prevista, ou seja, quanto mais informações nós dermos de forma antecipada ao recurso, melhor para ele entender a participação que ele tem no projeto. Podemos dizer também para ele, aqui, do lado direito, dia a dia, o momento em que ele participa e a quantidade que ele participa. Vamos ver aqui o José. O José sabe que ele trabalha na atividade 1, particularmente nesse dia aqui. Os ajudantes, os eletricistas, ele já tem então essa informação antecipada. Isso não deixa de ser gestão, porque estamos informando ao recurso onde ele trabalha, o período imaginado, a sua carga horária, dia a dia ou semana a semana. Assim ele pode se programar, ou o responsável da atividade pode se programar junto aos seus recursos. E ainda podemos aumentar o nível de informações quando nós colocamos sinalizadores. Flag 1 com o nome de responsável. Flag 2 com o título de trabalhador ou accountable. Vou usar trabalhador para ficar em português. Ou usar o flag 3 para dizer que ele é apenas um. Prosseguindo então, nesse modo criado, e falando em matriz, porque são colunas contra linhas, nós podemos dizer que o José, na atividade 1, ele é o responsável, assim como é um apoio. Os carpinteiros na atividade 1 são trabalhadores, e no caso da atividade 10, eles também são apoio para alguma coisa. Os ajudantes todos aqui são trabalhadores, e no caso da última atividade, a 9, eles são apenas apoio para alguma tarefa específica. O que nós estamos fornecendo, então, como elemento de apoio ao planejamento, de informação? Nós estamos fornecendo ao José aonde ele vai trabalhar, período de trabalho, as suas atribuições, lembrando que nós já falamos sobre anotações específicas dessa alocação e a quantidade de trabalho que está prevista para ele executar, assim como uma agenda bem detalhada das horas esperadas por dia. Claro que, se nós tivermos alguma anotação e lançarmos mão de um filtro ou um autofiltro específico para o nome José, nós teremos o trabalho só do José. E poderíamos imprimir, ou vamos mudar para carpinteiros, eletricistas, que têm mais atividades. Nós poderíamos definir as anotações assim como as atribuições, e no Print Preview, o relatório que aparece, levando em conta que nós vamos imprimir as anotações também, seria o equivalente a dizer que nós estamos fornecendo para o eletricista a relação de atividades, período de trabalho, atribuições, trabalho geral, dia a dia de carga imaginada
e eventuais folgas e planejamentos de férias e feriados, assim como também especificadamente cada atribuição e requisitos esperados por atividade. É um relatório bem detalhado que vai ajudar ao planejamento de recursos através dessa técnica, né? Dessa ferramenta chamada matriz de responsabilidade, matriz RACI, de responsabilidade, trabalho, consulta e informação. Fica uma matriz bem clara por ter colunas e linhas, e a gente consegue reproduzir isso no MS Project. Com os campos flag devidamente renomeados, e é possível até colocar também a tabela de custo que vai ser submetido para a equipe, para que os recursos tenham até esse nível de entendimento.